O que é batismo? Porque muitas igrejas têm batizado as pessoas de formas diferentes. Então, aí existe um problema. Existem informações que estão na Bíblia que estão sendo deixadas para trás ou estão sendo usadas de uma forma errada por falta de compreensão quando se diz a respeito de batismo. E essa informação que eu vou passar para ti aqui vai determinar se o seu batismo, ou o batismo que você recebeu, é válido ou inválido. Existe maneira certa e existe maneira errada de batizar. E hoje eu vou passar uma informação de uma maneira breve e precisa para você entender o que é batismo e como o batismo deve ser encarado, acompanhado com alguns erros comuns que têm acontecido hoje nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, na atualidade. Então, para falarmos sobre esse assunto, primeiro temos que entender a origem da palavra, ou o que a palavra batismo significa. E temos que olhar na Bíblia, o que a Bíblia diz ou sobre o batismo, ou como que alguém deve ser batizado e em nome de quem deve ser batizado. E será que uma pessoa pode ser batizada 2 vezes? Então, isso é o que você vai descobrir se ficar comigo até o final do vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Branquinho, este é o meu canal Olha na Bíblia. Então vamos olhar junto nessa mesma Bíblia para achar algumas informações que estão sendo distorcidas e trazer à luz a verdade das Escrituras. Então, abra comigo a sua Bíblia aí em Mateus 28 para vermos as últimas recomendações de Jesus a seus discípulos. Mateus 28, verso 19. Eu vou ler aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estava dizendo acerca do nome batismo, o que significa. Esse é o primeiro ponto de partida. A palavra batismo significa imersão ou descer nas águas. Então, quando nós estivermos a falar sobre batismo, exatamente estamos a falar de mergulhar nas águas. Estamos a falar de mergulhar o todo. Brevemente vocês vão entender exatamente o que eu estou tentando dizer com isto. E Jesus trouxe uma recomendação bastante importante. Ele disse que é me dado o poder. E façam que todas as nações se tornem discípulos. Aos que crerem, os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome de quem as pessoas devem ser batizadas? Então, esse é um dos grandes problemas que tem acontecido atualmente. Muitos acreditam que nós temos que batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, você deixa nos comentários se você já foi batizado. Em nome de quem você foi batizado? Se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixe nos comentários e continue assistindo, porque tem informações que você não pode perder acerca de batismo. Normalmente, muitos pastores têm batizado as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas este batismo é inválido. E isto você vai entender ao decorrer deste vídeo. Porque Jesus nos dá a perceber algo importante pela sua descrição. Nós temos que olhar antes pela linguagem que ele usa. A Bíblia está nos dizer que tem que se batizar em nome, não em nomes. Se fosse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então seria em nomes, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando a Bíblia se refere ao batismo, a Bíblia nos dá a perceber que este batismo se refere apenas a um único nome, que este nome representa Deus Pai, representa Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é um, não existe 3 deuses. Quando nós estamos a batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, praticamente estamos a batizar as pessoas em nome de 3 entidades, em nome de 3 deuses. E este batismo é inválido. Então, em nome de quem as pessoas devem ser batizadas? Se você quer perceber, claramente tem que ler João capítulo 1. Aí nós temos a descrição de quem é a pessoa de Jesus. Então, primeiro do capítulo 1, podemos perceber que Jesus é o próprio Deus. Então, quando Deus resolve trazer Jesus ao mundo, praticamente Jesus era o próprio Deus se revelando à humanidade. Então, Deus escolheu o corpo de Jesus,
levou o corpo de Jesus para poder estar na terra e poder cumprir com o seu propósito, que era morrer na cruz para nos libertar do pecado e trazer a salvação a todos. Então, esse foi o seu propósito. Então, este mesmo Deus, em toda a sua glória, reservou, escolheu esse nome Jesus para ser representado, pois no Antigo Testamento nós não encontramos um nome específico para se dizer a Deus. Por mais que algumas pessoas tentem dizer ou digam que o nome verdadeiro de Deus é Jeová, isso é uma mentira, pois Jeová não é nome de Deus, porque Jeová significa Deus. Então, Deus nunca foi e jamais será nome de alguém. Então, Deus escolheu Jesus, este nome Jesus, e o revelou ao mundo, para que todos quanto se aproximarem dele, usem este nome ou pronunciem este nome. Então, quando nós estamos a batizar, nós temos que batizar em nome de Jesus. Então, vamos abrir Atos para nós vermos se o que eu estou a dizer faz sentido, ou o que os apóstolos que caminharam com Jesus após receber o Espírito Santo fizeram, ou em nome de quem eles batizaram. Atos capítulo 3. Atos capítulo 2, aliás, capítulo 2, começando o verso 28. Deixa eu ler. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro responde a esses homens e ao ouvir a primeira ministração dele em público após receber o Espírito Santo, Pedro esclarece que para que essas pessoas sejam salvas, elas devem se arrepender e serem batizadas em nome de Jesus. Por que Pedro não diz que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por quê? Então, aqui nós temos a descrição exata de que esses apóstolos entenderam que há apenas um nome em que as pessoas devem ser batizadas. E este nome é Jesus, não em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque Deus é um e Deus reservou este nome, Deus escolheu esse Jesus para se revelar ao mundo e por meio desse nome as pessoas sejam batizadas e por meio deste nome as pessoas possam ir a Jesus, pois a própria Bíblia também diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quantas vezes uma pessoa pode ser batizada? Normalmente, ou no contexto geral, uma pessoa deve ser batizada uma vez. Uma vez. Mas para aí, porque temos que perceber uma coisa. Encontramos casos na Bíblia em que algumas pessoas foram batizadas pela segunda vez. Isto por causa deste fator que eu disse, que há batismos que são invalidados. Por exemplo, existem igrejas que batizam as pessoas pulando fogo. Existem igrejas que batizam as pessoas jorando água pelas suas cabeças. Esse não é exatamente o batismo que a Bíblia está a dizer. Porque eu já disse no princípio que a palavra batismo significa imersão, significa mergulhar nas águas, né? Significa molhar o seu corpo todo. Mas existe um princípio básico que para batizar, nós temos que batizar em nome de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que foram batizados de uma maneira diferente ou foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo devem ser batizados de novo em nome de Jesus. Então, podemos ver aqui no livro de Atos 19. Atos 19, começando do verso 1, para vocês poderem entender aqui o que se passou com Paulo e esses homens. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Eles responderam: o batismo de João. Responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo: cresce naquele que viria depois dele, isto é Jesus Cristo. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Então nós temos 12 homens que haviam sido batizados por João, mas que Paulo
teve que os batizar, porque o batismo de João era o batismo apenas de arrependimento. Por isso que em João 3 nos encontramos Jesus a batizar numa outra parte ou numa outra região, Jesus a batizar novamente todos aqueles que haviam sido batizados por João. E também no primeiro versículo, capítulo 4, aí nós encontramos também os discípulos a batizar. Então, nós temos aqui duas coisas importantes. Temos que ser batizados. Temos que ser batizados é apenas o nome de Jesus. E todos aqueles, quando foram batizados em outros nomes ou outro batismo, essas pessoas terão que ser batizados novamente. Então, esse é o grande mistério do batismo. Então, se inscreva no meu canal se você não é inscrito e deixe nos comentários as suas dúvidas com relação a este tema. Se você quer um aprofundamento acerca de uma área específica deste tema, deixe nos comentários e vou fazer um vídeo mais explicativo para você.